nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, os assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em todos os nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. E em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos indistintivamente, enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e os processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Segue conosco em condução de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas, raramente, concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espíritos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. Texto retirado do livro Fonte Viva, Emmanuel e Chico Xavier. Bom, muito obrigado, Cristina. Bom, essa página aí, quando eu a encontrei, e uma coisa interessante, né? Só um parênteses, né? Quando nós organizamos, quando nós preparamos um estudo, quando nós temos a missão, a oportunidade, a abençoada oportunidade de preparar e passar um estudo, qualquer que seja ele, os primeiros beneficiados por esse estudo somos nós que estamos à frente de organizar esse estudo. Então, se eu fui levado a achar essa página e colocar essa página nesse estudo que eu estou passando para vocês, não pensem vocês que é uma página que o Henrique achou no Fonte Viva e que achou interessante para todos vocês que estão lendo essa apresentação, que estão vendo essa apresentação. Não, a primeira pessoa que viu essa página foi eu, então essa página assim, serviu assim, sabe, só falta colocar um lacinho cor-de-rosa com bolinhas assim, serviu assim, fundamentalmente, primeiro para eu mesmo. Né? É uma página para a gente meditar a respeito, certamente. Né? Vamos lá. Objetivo do tema de hoje, o tema Sede Perfeitos, está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso querido irmão Allan Kardec fez a caridade de compilar, de organizar para a humanidade, um dos livros da codificação espírita. E nesse capítulo 17, Kardec, na sua imensa sabedoria e com certeza contando com o amparo, com a intuição e com a orientação do espírito de verdade, de todos os outros espíritos de luz que trabalharam junto a Kardec na elaboração da codificação,
Kardec coloca os temas para a nossa reflexão: caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador e, de quebra, como assim, um brinde para nós, algumas instruções dos espíritos, como o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Certamente, por uma questão do tempo, a gente ainda não tem o domínio sobre o relógio nos nossos estudos é o nosso grande desafio, né? Nós não teremos como cobrir todos esses tópicos, então é o nosso pedido a todos para que sintam-se estimulados, sintam-se motivados para, depois desse estudo, abrir o Evangelho no capítulo 17 e tirarem as suas próprias resoluções, fazer as suas próprias análises com os seus pensamentos, as suas reflexões dentro de cada um desses tópicos. Porque hoje, o que nós vamos fazer hoje aqui é dar uma passada rápida em alguns tópicos, mergulhando um pouco mais a fundo em alguns deles, como caracteres da perfeição, o homem de bem e os bons espíritas, né? Essa passagem, então, dos bons espíritas, toda vez que eu leio esse tema, os bons espíritas, nesse item sede perfeitos, eu me choco, mas eu me choco de uma forma positiva, porque eu me entendo ainda como não sendo um bom espírita sob a ótica, quando eu leio aqui esse tema. Eu espero que vocês façam uma reflexão parecida, ou talvez melhor do que a minha, sobre cada um de vocês individualmente, sobre cada um desses temas aqui. Tá? Vamos lá. E só lembrando que nós vimos agora há pouco na mensagem lida pela Cristina, né? Segundo Emmanuel, e Emmanuel ele é bem firme ele é bem cristalino nas suas mensagens, né? Mas Emmanuel nos diz que, em verdade, estudamos com Cristo e o seu Evangelho a ciência divina de ligação com o Pai. Então, se nós pensarmos aqui que a nossa meta no estudo de hoje é entender o ser de perfeitos, assim como perfeito é Deus, então, com certeza, uma boa ferramenta, um bom mecanismo para entender como atingir essa meta é o estudo, o aprofundamento, entrarmos na vibração, entrarmos mais no conteúdo de tudo que está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Gênese. Por quê? Porque cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente reflete, seja individualmente, seja em grupo, mas a cada vez que nós fazemos uma boa leitura, nós vamos entrando mais um pouquinho na vibração desses espíritos. Nossa mente vai meio que expandindo, vai aumentando, e os nossos espíritos vão se alimentando com essas luzes que o Evangelho traz para a gente. Então, é muito importante entendermos o Evangelho, ensinamentos de Jesus, como sendo um meio, né, uma interface entre nós e a nossa meta maior, que é o nosso Pai, que é Deus. Vamos lá. No item 1, o primeiro item, né, o item 1 do capítulo 17, Kardec fala para a gente sobre os caracteres da perfeição, no item 1 e item 2. Né? O item 1 é uma passagem do Sermão do Monte, que a gente vai ver já já, e o item 2, o Kardec faz uma dissertação, como ele sempre faz, ele coloca lá uma passagem evangélica, alguma citação, alguma anotação dos apóstolos, Mateus, João, Lucas, né? E Kardec vem depois e faz a sua dissertação para facilitar o nosso entendimento. Mas antes de nós colocarmos aqui o item 1 na tela, vamos recordar do Mestre Jesus, né? Por que o Mestre Jesus veio à Terra? Né? Um espírito puro, né? Um espírito da mais alta ordem, que já veio até a Terra. Por que esse espírito veio à Terra? Ele veio para fazer milagres? Ele veio para fazer fenômenos fantásticos?
Ele veio para curar doentes, ele veio para fazer materializações, ele veio para transformar água em vinho, para multiplicar os peixes, ele veio para curar leprosos. E para quem ele veio falar? Quem era o público-alvo de Jesus? Com quem Jesus se relacionava? Então, vamos imaginar aqui nessa... É uma foto, é uma figura, com certeza não temos a menor pretensão de falar que aqui é Jesus, longe de nós, mas só vamos refletir nessa foto, Jesus falando, sentado ali sobre uma pedra, sobre ali a relva, o mato, falando com pessoas extremamente humildes, né? E a mensagem de Jesus nesse tema para eles foi a seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos, né, da época, pessoas não muito queridas? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos, ou seja, as outras pessoas que não seguiam Cristo, que não entendiam o cristianismo, que não concordavam com o cristianismo? Isso está lá no Sermão do Monte, tá? E o tema fundamental do nosso estudo de hoje, que eu marquei aqui, eu grifei: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Gente, só essa frase, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, só essa frase dá, assim, horas de conversa, horas de reflexões. Por isso que eu convido a cada um de vocês para que depois do estudo de hoje, ao longo da semana, abra o Evangelho e faça uma releitura desse capítulo 17 e pensem vocês mesmos, com auxílio, recebendo a intuição de cada um dos seus guias, mentores espirituais, sobre essa citação de Jesus, e vocês vão perceber a profundidade que Jesus estava trazendo para a gente, o pensamento de Jesus. Lembrando sempre que Jesus, no seu alto grau de elevação, como espírito puro, espírito superior, é assim que eles se comunicam. Espíritos puros, espíritos superiores, normalmente, eles não fazem dissertações fantásticas, dissertações longas, né? Vamos lembrar aquele caso mesmo da mulher adúltera, né? Que trouxeram uma mulher que foi pega em adultério para Jesus, e Jesus narram que Jesus estava escrevendo alguma coisa na areia da praia, com uma varinha lá, escrevendo alguma coisa na areia da praia, e doutores da lei trouxeram aquela mulher adúltera ali para Jesus, para desafiá-lo, né? Toda hora Jesus estava sendo desafiado, e perguntaram: Jesus, encontramos essa mulher em adultério, e a lei manda que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus, naquele momento, não se empolou ali, não se empinou perante eles e foi discutir a lei com eles. Jesus não foi buscar uma exceção na lei. Jesus não foi querer reescrever o código da lei. O que Jesus respondeu a eles? Atira a primeira pedra nessa mulher, aquele que não tiver nenhum pecado. Simples assim. A simplicidade e a clareza das palavras de Jesus sempre foram assim. E assim essa passagem: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E vamos continuar aqui. Lembrando sempre, como está lá na pergunta 625, quando Kardec perguntou aos espíritos de luz qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, vamos perceber aqui que Kardec pergunta: qual o espírito mais perfeito, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, então a nós, seres humanos, para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam: Jesus. Porque para o homem, para nós, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra.
Então, olha, vejam bem, isso é preocupante, né? Porque os espíritos disseram a Kardec que Jesus é o modelo a que nós devemos seguir. Nós temos, então, como obrigação fazer como Jesus fazia, o máximo possível. Não os milagres, não curar os doentes, mas a caridade, a paciência, o amor, né? Nós vamos ver mais para frente, quando nós estudarmos aqui a virtude. Nós vamos ver essas questões um pouquinho mais adiante. E continuando aqui, Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, muito conteúdo também aqui nessa pergunta e na resposta 625, né? Porque o Espírito que veio na Terra, o Espírito mais puro que veio na Terra, para nos servir de guia e modelo, segundo os Espíritos luminares, foi Jesus. Mas nós já entendemos, nós já aprendemos um pouquinho mais que existem outros orbes, existem outros planetas. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações, nosso amado planeta, é onde nós habitamos, mas existem outros planetas, outros mundos superiores ao nosso planeta, e que lá, com certeza, vão também espíritos superiores dar orientação, servir de exemplos àqueles espíritos que lá habitam, né? Então, vamos refletir nessa pergunta 625 também, depois desse estudo, um pouco mais. Tá? Então, Então, a nossa meta, segundo Jesus, é nós sermos perfeitos, vós outros, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, né? Que o Jesus falou, foi interessante quando a gente vai lendo isso aqui, porque eu percebi que Jesus fala assim, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, Jesus meio que, não que ele tenha se retirado do contexto, mas ele está falando, vocês sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, porque ele já sabia que ele já estava no nível de perfeição diferente de nós. Então, nós temos um esforço a fazer para chegar o máximo possível dentro do nível de perfeição que nós possamos alcançar dentro da nossa atual situação, dentro da nossa atual realidade. Porque, com certeza, Jesus não veio de um planeta de provas e expiações para reencarnar em outro planeta de provas e expiações como a Terra. Ele veio de mundos superiores que nós ainda não compreendemos. Não é verdade? Então, tem uma coisa que nós não podemos esquecer, é a pergunta lá, número 1 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos responderam a Kardec que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, lendo essa resposta aqui, a gente já percebe que o negócio nós temos que ter um entendimento melhor dessa meta que nós temos, porque não vai dar para a gente, nós não temos condições de sermos a inteligência suprema e causa primária, não dá. Então, o que Jesus estava querendo falar com a gente quando ele trouxe essa meta para nós outros, né? Vamos lá. Algumas reflexões iniciais, né? Para cada um pensar individualmente. Eu gosto sempre de trazer essas reflexões, porque eu acho que é importante a gente fazer essa autoanálise, a gente fazer uma autorreflexão rápida. O que é ser perfeito para nós? O que torna uma pessoa, um produto, alguma coisa perfeita na nossa opinião? É a beleza, é a qualidade, é o esmero, é o preparo, é o tempo empreendido em fazer aquela coisa, é a qualidade do produto que é gerado com aquela coisa, o que é uma coisa perfeita para nós, né? E a que tipo de perfeição Jesus está se referindo até hoje, porque a mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus, ele é extremamente atualizado. Apesar de nós termos alguns irmãos ainda que às vezes comentam, não, isso está ultrapassado, agora os ensinamentos são outros, a gente tem que seguir a modelo. Não. A mensagem de Jesus, ela é eterna. Os ensinamentos de Jesus, eles são eternos.
e a codificação espírita, ela estará sempre atualizada. Eu não imagino, num planeta de provas e expiações como o nosso, que daqui a 10, 15, 20 anos possa surgir, olha, surgiu aqui a versão 2, a versão 1.2 aqui do Evangelho. Não, está tudo lá. Cada dia que a gente faz a leitura, a gente vai ver que ele está sempre, sempre atualizado dentro da nossa atual realidade. Né? Como ser perfeito como Deus, a gente já viu que a gente vai ter que repensar essa questão, né? A gente vai ter que repensar esse desafio, vamos ter que entender melhor esse desafio. Né? Essa pergunta, o que somos, ela é fundamental porque ela se linka, ela nos ajuda a perceber a nossa meta. Nós, na doutrina, estudando espiritismo, nós já entendemos que nós somos espíritos imortais em jornada, né? Temos o processo aí das reencarnações sucessivas que nos ajudam nessa jornada. Estamos ainda numa fase de numa classificação chamada de espíritos inferiores, buscando a elevação, buscando a nossa subida, o nosso progresso, né? Mas não estamos ainda numa categoria de espíritos puros, espíritos de luz, não somos anjos. Muito embora, às vezes, em alguns momentos, tenhamos rompantes que somos verdadeiros anjos, seres angélicos, mas ainda não somos. Me desculpe, mas ainda não somos. Voltemos à página inicial, né? Voltemos à página inicial que a Cristina leu para a gente, a mensagem de Emmanuel, que ela traz exatamente, com clareza, é um raio-x, aquela mensagem inicial, mais uma vez, pelo menos para mim, aquela página inicial serviu assim como um scanning, assim, um raio-x 3D do que é o Henrique Dutra. Né? É bem interessante. Vivemos apenas uma única vida, a gente sabe que não. Então, olha aí, mais uma dica. Será que a gente vai conseguir atingir essa perfeição moral, né? Porque a perfeição, já entendemos aqui que a perfeição que a gente está se referindo nesse estudo é a perfeição moral, não é a perfeição material, né? É a perfeição moral. Em uma única existência, com certeza a perfeição material ela é importante, ela anda, né, alinhada com a perfeição moral, mas nós não podemos estarmos totalmente focados na perfeição material. Eu quero possuir todos os bens, eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero ser um super popstar da ciência, etc. E como que está o meu lado moral nessa questão toda? Né? Isso é uma coisa que a gente vai refletir aqui também juntos nesse nosso estudo. Vamos refletir sobre o grau de perfectibilidade que somos capazes de alcançar nesta encarnação, com aquilo que nós trazemos hoje nesta encarnação. Quais são os talentos que me foram dados nessa encarnação? Parábola dos talentos, mais uma parábola do Cristo. Quais talentos que me foram dados nessa encarnação? Eu tenho condições de estudar, eu tenho condições de fazer mais, onde que eu estou encarnado, qual é o meu contexto social, quais são as minhas capacidades, quais são as minhas dificuldades. Eu preciso compreender todo esse contexto aqui para eu poder, Henrique Dutra, saber qual é a minha meta de progresso, qual é a minha meta de perfeição para o Henrique Dutra. Porque se eu colocar a minha meta de perfeição do Henrique Dutra, não, a minha meta vai ser nessa vida ser Jesus. Então, a partir de amanhã, eu vou colocar uma túnica, umas sandálias da humildade e vou sair pelo mundo pregando com cajado, e não vai dar certo. Com certeza, depois de 3 horas, eu vou voltar correndo para casa que eu vou desistir rapidinho, porque eu me conheço e sei que não vai dar certo. Talvez eu não chegue nem ali na esquina, para ser mais preciso. Tá? Para tanto, nós vamos ver a questão dos vícios, das virtudes, paixões, egoísmo, os caracteres do homem de bem e os bons espíritos. Quando nós entrarmos aqui nessa parte aqui dos caracteres do homem de bem, eu peço a vocês que peguem um papel e caneta, porque eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês aqui nessa parte dos caracteres do homem de bem, que eu fiz comigo e depois eu vou repartir com vocês. E nós vamos fazer isso juntos, seguindo a lamparina, seguindo a luz
seguindo a imensa luz de Jesus. Jesus vai na frente, iluminando os nossos passos nessa viagem, nesse caminho que a gente vai fazer hoje aqui juntos, tá bom? Vamos lá. Para entender aqui a nossa meta, né, nós temos, então, que sermos perfeitos como o Pai, né, como Deus. Vamos, então, recordar o que o Livro dos Espíritos traz para a gente como sendo os atributos de Deus, né? Nós já vimos lá o que é Deus, né? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Na pergunta 10, Kardec perguntou o seguinte aos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Pode o homem. Kardec, mais uma vez, Kardec não perguntou: podem os espíritos que habitam Júpiter compreender a natureza íntima de Deus? Ou podem os espíritos de primeira ordem compreender a natureza íntima de Deus? Pode o homem. Podem nós compreender a natureza íntima de Deus. E os espíritos, mais uma vez, de uma forma bem sintética, não. Falta-lhe para isso sentido. Nós não temos ainda todos os sentidos para compreender Deus. E refletindo nesse estudo aqui, eu pensei assim comigo: eu compreendo a natureza íntima de todos os seres que habitam o mesmo planeta onde eu habito? Outro dia mesmo eu estava vendo um programa aqui na TV, num canal, acho que foi o NetGeo. Eu gosto de ver uns documentários de natureza, etc., e vi os pesquisadores lá, aqui na costa do México, com a Califórnia, pesquisadores, cientistas que estudam um tipo específico de baleia, estão há anos tentando entender como que as baleias se comunicam, por que elas se movimentam, por que elas fazem essa rota migratória durante um determinado período do ano, como que é o processo que as baleias fazem o processo do seu acasalamento, porque... Então, quando eu estava preparando esse estudo, eu falei: nossa, o homem ainda está procurando entender, um grupo de cientistas se dedica a entender as baleias. Vai ser complicado para a gente entender a natureza íntima de Deus, não é verdade? Então, não dá para a gente. Então, vamos descendo um pouco o patamar, né? Vamos descer um pouco a nossa barra de desafio nesse sentido. Mas na pergunta 11, Kardec continua: será dado um dia ao homem compreender o mistério de divindade? E aí os espíritos vão esclarecendo um pouquinho mais, vão abrindo mais um pouquinho, né, para a gente. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, quanto mais o homem estiver obscurecido pela matéria, estiver preso pela matéria, mais cego, mais difícil, mais complicado será o homem para ele compreender Deus. Então, se nós realmente queremos começar a entender Deus dentro do nosso atual estágio, nós devemos tentar cada vez mais nos liberarmos das coisas que nos prendem aos nossos laços materiais. Ao meu, isso é meu, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não perdoo, etc, etc. Tá? E os espíritos continuam: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Tá? Eu não vou ler tudo aqui, mas é só para a gente refletir aqui. E Kardec continua: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas das suas perfeições? E os espíritos respondem: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entreveias pelo pensamento. Como que é isso, gente? E uma coisa... Só um minutinho. E uma coisa que eu estava refletindo, e mais uma vez, o estudo da doutrina espírita
nós temos que refletir o seguinte: cada uma dessas perguntas, e principalmente as respostas que nós temos aqui no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, nós temos que ler e refletir cada uma delas com profunda sensibilidade, com muito sentimento. Todas elas trazem um conteúdo muito grande para a gente. Ler o Evangelho, ler o Livro dos Espíritos, não é como ler um romance, não é como ler uma revista que a gente vai ali no supermercado e compra. Não, a gente tem que ler, refletir e continuar lendo, até que a gente consiga entrar naquela pergunta, até que a gente consiga fazer que aquela resposta germine, entre nos nossos corações, né? Porque o que eu entendi aqui nessa resposta da pergunta 12, o homem as compreende melhor a proporção que se eleva acima da matéria, entreveias pelo pensamento. Como que a gente se eleva acima da matéria? Um exemplo. Quando a gente faz o bem, quando a gente faz alguma coisa de útil ao próximo, quando a gente faz uma oração sincera, quando a gente pensa de uma forma positiva para um semelhante, para uma pessoa que a gente conheça, para uma pessoa que a gente nem conhece, quando a gente manda pensamentos positivos para alguém, quando a gente procura ajudar a humanidade, quando a gente procura ajudar o nosso vizinho, né? Quando a gente faz uma oração, a gente eleva o nosso pensamento, porque a gente se desconecta um pouquinho que seja da matéria. O problema é que logo depois a gente vem e se conecta rapidinho com a matéria. Mas faz parte, a gente está no planeta de provas e expiações. É exercício, é prática. Ninguém se forma num college, ninguém consegue uma alta graduação sem exercício e prática, exercício e prática. A gente tem que fazer isso com nossos espíritos também. Exercício e prática, estudar exercício e prática, né? E uma coisa que me chamou também a atenção, essa pergunta aqui 12, lendo esses estudos, me veio assim à mente que quando a gente estuda aqui, a gente escuta, a gente lê sobre grandes espíritas, grandes personagens do cristianismo, a gente sempre escuta assim, não, porque às 5 horas da manhã é quando ele acorda para fazer suas meditações e orações. Não, às 4 horas da manhã ele faz as suas meditações. Não é assim que Divaldo, Francisco Xavier, não é assim, nós vamos falar um pouco hoje aqui de Vicente de Paulo, não sei o quê. Essas pessoas, esses espíritos, eles já bloquearam o horário do dia deles para eles fazerem a conexão deles direta com Deus. Eles já têm isso já conquistado na vida deles. Esse aqui é o meu momento que eu vou começar o meu dia já, estabelecendo aqui meu Wi-Fi aqui com Deus. É a disciplina do pensamento, como diz Leon Denis para a gente, a nossa disciplina do pensamento. Será que a gente faz isso? Né? Será que a gente está buscando se conectar, elevar os nossos pensamentos para melhorar essa conexão com Deus, entender melhor Deus? Né? E aqui são os atributos de Deus que nós espíritas, então, nós falamos isso com muita propriedade, né? Quais são os atributos de Deus? Então, nós temos isso decorado. Deus é infinitamente, ele é infinito, ele é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Né? Nós repetimos isso assim com a propriedade, isso é Deus, isso tudo é Deus. Pum. E aí os espíritos respondem, do ponto de vista de vocês, pode ser, né? Porque vocês acham que isso abrange tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Acima do homem mais inteligente. Então, ele não estava falando nem de mim, estava falando de outro tipo de homem. As quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Né? A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe falhasse ou não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo e não seria, por conseguinte, Deus. Tá? Então, só para a gente lembrar aqui, Deus não é tão somente... Deus não tem tão somente essas imensas, fantásticas, extraordinárias qualidades que nós achamos que ele tem. Existem outras inúmeras qualidades que nós não conseguimos nem imaginar, porque nós não temos percepções, nós não compreendemos ainda. Nos falta capacidade. Né? Então, mais uma vez, no estágio que nós estamos, fiquem com essas. Fiquem com essas, que essas já estão boas, e tentem compreender essas. Não tentem
e um pouco além disso, né? Lá no Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, e isso é uma coisa, é um chamamento para nós, porque a gente às vezes pega o do Livro dos Espíritos e já pula logo para as perguntas e respostas. Não, mas tem muito conteúdo interessante também na introdução que merece a nossa atenção. E lá no item 6 da introdução, diz assim: os espíritos pertencem a diferentes classes, não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. E passando aqui para esse segundo parágrafo, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Falei lá no começo, né? Nós estamos aqui num grau ainda, né, de espíritos aqui em expiações e provas. Existem espíritos que já estão em situações um pouco melhores que a gente, os espíritos superiores, os espíritos puros, existem diversas ordens espirituais, mas o importante para a gente todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Eu coloquei até essa escadinha aqui, essa imagem aqui, porque é como se fosse uma escadinha, né? Cada um aqui está num grau. E essa melhora se efetua por meio da encarnação, né? Encarnação é uma das melhores maneiras de nós entendermos a justiça, a misericórdia de Deus. É a lei de reencarnação, né? Que é imposta a uns como expiação e a outros como missão, né? Graças a Deus. Porque são esses grandes missionários, esses espíritos de luz que vêm à Terra para nos mostrar, para nos dar exemplo, para fundamentalmente nos fortalecer a nossa crença, porque como os espíritos ainda inferiores, a gente às vezes é meio que São Tomé, né? A gente quer ver para crer. Esses espíritos vêm para falar, é possível, veja como eu faço, porque é possível. Tenha confiança, porque você também consegue fazer o que eu faço. Vamos lá. A vida material é uma prova que descumpre sofrer repetidamente. Então, olha o que eles falam aqui. A vida material é uma prova que descumpre sofrer. Então, para quem acha que a vida material é uma boa, não é não. Até que hajam atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou filtro de onde saem mais ou menos purificados. Tá bom? Alguns obstáculos aqui, obstáculos à perfeição. Se nosso objetivo é a perfeição moral, o que causa obstáculo à nossa perfeição? O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais nos prendemos aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Para quem quiser se aprofundar mais, confirmar isso, apego às coisas materiais, recomendo fortemente os livros de André Luiz, a começar por Nosso Lar, inúmeros exemplos de espíritos que desencarnam e ficam literalmente presos ao seu corpo, algumas vezes, infelizmente, vendo os seus corpos físicos se deteriorando e eles ali apegados, porque eles não conseguem se ver como espíritos imortais. O apego é tanto aos bens materiais, às coisas da terra, que ele fica preso aqui a esse mundo, né? Aqui falando um pouco dos vícios, qual que se pode considerar assim o mais radical, e os espíritos repetem sempre, né? É o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. O egoísmo é aquela coisa do que é o meu, eu que faço, eu sou bom, eu tenho que brilhar. É a nossa página inicial lá do que a Cristina leu para a gente, lá do Emmanuel, né? É o eu. Eu sou o melhor, eu faço. Não é por aí. Nós só vamos progredir quando nós sairmos do nosso eu e vamos ajudar o nosso próximo. Formos colocar o nosso sentimento, os nossos esforços para ajudar o nosso próximo. Ajudar na nossa família, ajudar na nossa vizinhança, ajudar na nossa sociedade, ajudar no nosso planeta, e um dia nós estaremos ajudando no cosmos.
Essa é a nossa meta. Queiramos nós ou não, nós vamos um dia sermos também tal como é Jesus. Seremos um dia também espíritos de luz. Mas para isso temos que começar a nos libertarmos dessas coisas que nos prendem, a matéria, o egoísmo, o orgulho, todas essas questões que uma âncora que nos deixam presos aqui à Terra e essas questões materiais. Falar um pouquinho das virtudes e dos vícios. As virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Alguns exemplos da virtude: prudência, fortaleza, temperança, justiça, fé, esperança e caridade. Vícios são as ações que tendem para o mal, né? Dá uma pulada aqui. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. Então, se você tem uma virtude, lembremos essa passagem, me veio à mente aqui agora, Chico Xavier, né? Nosso querido Chico Xavier. Quando as pessoas falavam do Chico Xavier, falavam, Chico, que bom, você é tão bom, tão caridoso. Eu falava, não, minha irmã, eu sou um espírito imperfeito, eu sou um espírito ainda aprendendo. Era o exemplo da humildade. Um dos maiores médiuns que nós já tivemos a oportunidade de conhecer, Chico Xavier, era a virtude encarnada, a humildade encarnada, e tantos outros que nós temos conhecimento também, né? Ele falar, não, minha irmã, sim, eu consigo falar com os espíritos, eu consigo participar de sessão de materialização de espíritos. Não, eu sou um servo de Deus, eu sou aqui uma pessoa procurando melhorar. É a virtude, ele não se exalta, não é? Ele é uma pessoa modesta. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se, adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Então, a pessoa que é virtuosa, ela não vem, coloca um banquinho aqui no meio do pessoal e fica falando, não, ela foge, ela não gosta, ela se manda, né? Porque aquilo atrapalha, ofende, não está de acordo com a vibração, porque o espírito, quando é virtuoso, ele já está rodando, ele já está num giro aqui. Quando fica essa adulação aqui para ele, traz ele para cá, então perturba, ele não gosta, então ele foge, porque aquilo não agrada a ele. Tá? Aristóteles falou que, quanto à virtude, não basta conhecê-la, devemos tentar também possuí-la e colocá-la em prática. Então, não é só ser um profundo conhecedor da virtude. Temos, sim, que possuí-la e colocar essa virtude, colocar nossas virtudes em práticas. Cada um entendendo qual é a sua virtude. Cada um entendendo qual a virtude que tem que adquirir. Qual a virtude que eu preciso adquirir nessa minha encarnação. Ou quais as virtudes que eu preciso adquirir nessa presente encarnação. Né? Vou pular essa página aqui. Agora sim, a hora do papel e caneta. Quem quiser fazer aqui uma brincadeira rápida, eu fiz comigo e foi bem interessante, porque, vendo aqui, conferindo aqui o horário, segundo os espíritos falaram para Allan Kardec, o verdadeiro homem de bem, vamos lá, papel e caneta na mão, pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Tem fé em Deus, submetendo-se à sua vontade a dele. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído pelo sentimento de caridade, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pelo interesse da justiça. É bom para com todos, porque vê todos como seus irmãos, sem exceção de raças ou de crenças. São todos irmãos, independente da religião, da raça, da situação social, somos todos irmãos. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem colocá-los em evidência. A lista segue, hein?
Ah, tem um aqui que eu já achei aqui. Quem lembra desse daqui? Uma foto do nosso querido Chico Xavier, que eu acho que dá para enquadrar aqui. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las, aproveita sempre as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros e não as suas. Se Deus lhe deu o poder, a riqueza, olha essas coisas como um depósito a qual deve usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que nos deu, também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata, 9 minutos que eu tenho, obrigado, com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Então vamos por aqui, vamos parar por aqui. Mas o que me chamou a atenção foi que aqui no final os espíritos colocaram esses itens todos para Kardec, e eles ainda falam assim, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Ou seja, não é só isso não, tá, gente? Então, quando eu estou preparando esse estudo, mais uma vez, quem prepara o estudo, ele é o primeiro a ser beneficiado pelo estudo. Eu resolvi fazer uma brincadeira, eu falei, vou ticar aqui aquilo que eu estou fazendo, vou ticar. Olha, eu não vou falar para vocês como é que ficou o meu papel, não, mas não ficou muito bom, não. Tá? Então, a minha autorreflexão de homem de bem, eu percebo que eu estou no esforço, estou no sacrifício, estou no caminho. Mas eu vou ter que pegar esses itens do homem de bem e vou ter que colocar pregado ali na minha geladeira para ver como é que eu consigo ficar assim mais compliant aqui com esses itens, porque tá complicado. Tá? E, mais uma vez, não são somente esses, tem mais ainda. Tá? Então, é uma questão para a gente refletir. Se nós queremos ser perfeitos, e se nós queremos que essa perfeição chegue rápida, não demore milênios, é bom a gente começar a refletir nesses itens aqui do Homem de Bem. Mais um aqui, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, com certeza um grande exemplo de homem de bem. João, pode me dar um help aqui, rápido? Vamos colocar aqui agora, temos quantos minutos? 8 minutos. Para terminar, eu vou colocar aqui um vídeo rápido de São Vicente de Paulo. Eu não, meu auxiliar técnico aqui, João Henrique, meu espírito encarnado aqui, auxiliar técnico, ele vai colocar um vídeo bem interessante aqui. Pode começar? Pode começar. A vida de São Vicente de Paulo. Para morrer como Jesus Cristo, é necessário viver como Jesus Cristo. São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo foi um padre muito amado e respeitado por todos, fracos e fortes, nobreza e pobreza. É o maior exemplo da caridade em sua época. Segundo São Francisco de Sales, Vicente de Paulo era o padre mais santo do século. Nascido em 24 de abril de 1581, em Pau, no sul da França, a cidade tem hoje o nome do santo. Vicente de Paulo era o terceiro de criança, trabalhava na fazenda, tomando conta dos rebanhos. Por ocasião de sua primeira comunhão, o padre local incentivou seus pais que o colocassem na escola da cidade. Foi nessa época que surgiu o desejo de se tornar sacerdote. Seu pai vendeu uns bois que tinha e o matriculou na Universidade de Toulouse. Tornou-se padre aos 19 anos de idade. Algum tempo mais tarde, uma senhora que o admirava o fez herdeiro, porém teve que ir até Marsella para receber a herança. Quando retorna de viagem, o barco onde estava é pilhado por piratas turcos, que o fazem prisioneiro e o vendem como escravo. Durante esse período, passa por maus bocados, mas sempre reza a Virgem Maria e lhe pede por sua libertação, além de oferecer seu sofrimento pela conversão de seu dono, um fazendeiro, que para viver naquele país havia renegado sua religião e se tornado muçulmano. Um certo dia, uma das 3 esposas de seu algoz ouve Padre Vicente cantando e fica emocionada. Pede então para ele traduzir o que cantava. Ela ficou maravilhada, repreende seu marido e o condena por ter abandonado sua religião e feito daquele inocente seu escravo.
O patrão pede perdão a Padre Vicente e embarcam clandestinamente para a França. Quando retornam à França, o homem é reintegrado à Igreja Católica e vai com Padre Vicente para Roma, onde passa a viver em um mosteiro. Padre Vicente começa a frequentar cursos de teologia na Universidade Romana. A humildade e inteligência e sua história de vida chamam a atenção do Papa Paulo V e também de um embaixador francês. Em 1608, ambos confiam a Padre Vicente uma missão junto ao rei da França, que o nomeia capelão da rainha. Nessa época, Padre Vicente estuda direito canônico e no novo cargo que ocupa é o responsável pela distribuição do dinheiro aos pobres. Como sempre, sua vida é devotada à pobreza e se recusa a morar no palácio do rei, indo viver em um hotel onde divide o quarto com um juiz. Em 1610, Padre Vicente assume uma paróquia no subúrbio de Paris. Lá, se sente mais à vontade, pois lembra muito suas raízes camponesas. Mas não demora muito, e é obrigado a deixar de viver com os pobres, pois é nomeado por seu bispo para viver como professor e conselheiro de uma nobre família francesa. Mas dava à criadagem do castelo a mesma importância que tinha os nobres. Após viver um longo período junto a essa família, Padre Vicente é nomeado para recuperar uma paróquia esquecida em Châtillon. Chegando lá, ele encontra a igreja em total abandono. Animais tomavam conta do local. Coloca a igreja em bom estado, converte os nobres e toda a sociedade local em pessoas caridosas e preocupadas com o próximo. Em 1618, Padre Vicente conhece o bispo de Genebra, Francisco de Sales, São Francisco de Sales, que estava na França cumprindo uma missão diplomática da Saboia. Naquela época, Genebra pertencia à Saboia. Padre Vicente se torna também capelão-geral das galeras. Galeras eram embarcações que navegavam à vela ou a remo. Os remadores eram condenados por delitos comuns. Eram tratados como animais. Trabalhavam 10 horas por dia debaixo de chicote. Padre Vicente ficou horrorizado com o tratamento que recebiam. Reclamou das condições de alojamento e organizou visitas regulares aos prisioneiros. Desfez injustiças, libertou inocentes e pediu aos guardas um tratamento mais humano. Muitos desses prisioneiros se Cadê a apresentação? Eu parei a apresentação por respeito ao tempo, que ainda tem. Eu vou finalizar a apresentação, e também é uma estratégia que eu vou usar para deixar vocês com uma aguinha na boca para assistirem esse vídeo. Está disponível no YouTube. Obrigado, João. Está disponível no YouTube. Eu assisti esse vídeo já umas 10 vezes, é muito bonito. Eu fiquei apaixonado pela história de Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, e fiquei mais ainda contente porque eu me lembrei que há tempos atrás, quando eu estudei sobre Eurípides Barçanufo, São Vicente de Paulo foi apresentado a Eurípides Barçanufo, né, em 1900 e... Olha que interessante. Em 1903, Eurípides Barçanufo, também conhecido como o apóstolo da caridade, nosso amado Eurípides Barçanufo, médium de Sacramento, Minas Gerais, o doutor Bezerra de Menezes, em 1903, durante uma reunião espírita, numa fazenda humilde em Sacramento, quando médiuns semi-analfabetos, pessoas super humildes, estavam transmitindo mensagens de João Evangelista, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Em uma dessas mensagens, Dr. Bezerra de Menezes, através de um desses humildes camponeses lá de Sacramento, diz para Eurípides Barçanufo que o seu guia, o seu mentor espiritual é Vicente de Paulo. E o Eurípides Barçanufo, com 24 anos, também assim surpreso, com a sua humildade, me perguntou: mas é o São Vicente de Paula mesmo ou é outro Vicente de Paula? Né? E o Vicente de Paulo confirmou para ele: não sou eu mesmo, meu filho. Eu vou ser o seu guia, eu vou lhe ajudar nas suas obras, e nós já lhe esperávamos
para você se juntar a nós nas obras de caridade do Cristo. Então, o que eu estou querendo falar com você, é interessante como esses espíritos superiores, eles todos se conectam. Allan Kardec veio, depois veio Leon Denis, tão pouco ainda estudado por nós espíritos, para dar continuidade na obra de Allan Kardec. São Vicente de Paulo vem e se conecta com Euripides Barçanufo, que é através de Bezerra de Menezes, que traz os dois, que conecta os dois. Então, essa pleiade, esse grupo de espíritos superiores estão sempre orbitando, sempre tentando nos ajudar, nos empurrar para frente. O que é isso? Isso é a misericórdia de Deus nos amparando, nos auxiliando, né? Já fui avisado que meu horário aqui acabou, não vai dar aqui para passar os bons espíritas, é dever de casa para a gente ler esse último slide, mas só para fechar aqui com a nossa conclusão desse estudo, eu coloquei aqui uma colinha para mim aqui para eu falar isso aqui. Façamos nós, né, qual o objetivo nesse nosso estudo aqui, né? Façamos nós o nosso melhor para sermos perfeitos na área dos sentimentos. Cada um de nós vamos melhorar os nossos sentimentos, vamos melhorar a nossa área moral, né? Porque se nós fizermos isso, todo o resto vai vir a reboque. Tudo vai vir... O bem, ele conspira ao nosso favor, né? Nós vamos atrair coisas boas para junto de nós. Nós vamos ser mais fortes, nós vamos encarar os nossos desafios, as nossas frustrações, sob uma outra ótica, né? E a mensagem final aqui que eu deixo para todos nós aqui, que os espíritas disseram a Kardec que a forma de se reconhecer o verdadeiro espírito é pela sua transformação moral e pelos esforços que se emprega para domar as suas más inclinações, né? O horizonte está aqui, eu vejo nesse horizonte aqui que Deus está lá embaixo, a gente não consegue ver, mas Deus está lá nesse final desse horizonte e a gente está nessa estrada. E cada vez que a gente anda um pouquinho, né, Deus vai ficando um pouco mais para trás, a gente vai se melhorando, mas um dia a gente vai chegar e vai conseguir chegar até juntinho, pegar a mão dele, mas cada um de nós vai ter que fazer isso de forma individual, com seu próprio esforço. Tá? É isso, gente. Muita paz a todos. Obrigado. Obrigado a você, querido amigo Henrique, né, pelo belo estudo e as reflexões. E vamos, então, inspirados aí por todos esses pensamentos, né, que nos impelem a melhoria pessoal, essas figuras inspiradoras, né, de São Vicente de Paulo, Euripides Barçanufo. Nós vamos pedir, então, nesse momento, vou pedir ao nosso amigo Antúlio que faça a nossa vibração, nossa irradiação e já encerre, né, já faça a prece final juntamente. E aí nós vamos, depois disso, proceder aos avisos. Então, Antúlio, se você estiver me escutando... Estou sim. Vamos lá. Então, queridos companheiros, vamos buscando a tranquilidade do nosso corpo físico, mantendo os nossos pensamentos elevados, buscando refletir no que foi trazido no dia de hoje com relação ao livre-arbítrio, à fatalidade e os ensinamentos da nossa busca da perfeição, tendo como exemplo Jesus. Vamos abandonando todos os pensamentos e preocupações que nos acompanharam até agora. Vamos nos ligando com os nossos anjos da guarda, os nossos mentores individuais, e vamos purificando o nosso interior, nos desvencilhando dos resquícios das emoções e sentimentos menos felizes, dos pensamentos menos elevados, para que a nossa doação possa contar com um vaso límpido para atingir o seu propósito. Dessa forma, doamos o que temos de melhor dentro de nós, irradiando amor pelo nosso planeta. Que a tolerância, a compreensão, a fraternidade
possam estar presentes, desagregando todas as forças de separação e inferiores. Vamos vibrando por todos os dirigentes das nações deste planeta, que possam estar inspirados e ter abertura para pensamentos ligados ao alto nas tomadas de decisão. Vamos vibrando pela paz dos povos que se encontram em conflito, em particular pela Síria, na situação tão difícil que se encontra. Vibremos por esse grande país que nos acolhe, vibremos pelo nosso Brasil. Que o equilíbrio, a compreensão possam estar presentes para a mitigação do sofrimento daqueles menos afortunados. Esse nosso Brasil que se espalha muito além das fronteiras geográficas. Vibremos por aqueles que se encontram nos hospitais, acamados, presos aos leitos de dor, aqueles que se encontram abandonados nos orfanatos, nos asilos, nas casas de detenção, no umbral e no Vale dos Suicidas. Esses companheiros possam estar sempre abertos para a ajuda que vem do alto, que está sempre disponível. Vamos vibrando por aqueles que se encontram particularmente em sofrimento pelo Covid-19. Vamos vibrando mitigação ao seu sofrimento. Vamos vibrando proteção a todos aqueles responsáveis pela área de saúde, do mais humilde funcionário de limpeza ao médico, e todos eles se expõem à doença em auxílio ao próximo. Também todos aqueles profissionais que têm que estar presentes para o suprimento e manutenção do funcionamento da nossa sociedade. Vamos vibrando também por todas as casas de caridade, por todas as casas que praticam a verdadeira religião de religamento com Deus, as casas espíritas como a nossa, para que possam ter sustentação e continuar no seu trabalho de auxílio e elevação moral do próximo. Vamos vibrando por aqueles que desencarnaram de forma inesperada recentemente, que possam estar amparados do lado maior, por todos aqueles que perderam aqueles entes queridos, que possam ter a consolação do Cristo em seus corações. Vamos vibrando por cada um dos nossos familiares, para que possam estar protegidos e envolvidos por luzes do alto. E por fim, vibremos por nós mesmos, pelo fortalecimento do nosso intuito, da nossa reforma interior e pelo trabalho na seara do Cristo. E assim, agradecimento pelos companheiros responsáveis pela proteção, preparação desse ambiente. E agradecimento pela oportunidade de estarmos reunidos em torno do Evangelho, em nome de Jesus, o nosso Mestre, de Deus, o nosso Pai, da mentora dessa casa, dos mentores desse trabalho. Encerramos os estudos e a irradiação de hoje, dizendo graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Antúlio. Obrigado a todos. Deixa eu ver se a Claudinha está aqui conosco hoje e se há algum recado para ser dado. Se não... tem sim, está acontecendo alguma coisa que estou vendo. Você está on mute ainda, Claudinha, mas eu estou vendo o slide. Não estou conseguindo escutar você. Estão ouvindo agora? Agora estamos. Obrigado. Ok. Perfeito. Então, deixa eu botar aqui no Presenting Mode. Os avisos dessa semana, o primeiro vai ser com relação à compra de livros, book sale, né? Nós temos um website aqui nos Estados Unidos, www.bookstore.com,
www.fabpublisher.com. Quem quiser tirar uma fotinho dessa tela, eles têm livros em inglês, português, espanhol e francês. E devido também ao momento que estamos passando, eles estão com uma promoção de 35%. Então, uma ótima